Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me aparte dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Pai querido, nesta manhã nós estamos na tua presença, queremos pedir a tua graça, queremos pedir a tua unção, queremos pedir a tua sabedoria, o teu poder sobre nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, por mais essa noite de descanso e essa oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos uma porção da tua palavra. Fala conosco, nos ensina, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Shalom Adonai. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, em que a palavra do Senhor diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Hoje nós louvamos o Senhor, dia em que o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de nós estarmos em vigília. Hoje, dia 28 de agosto de 2020, aonde estaremos em vigília hoje, em nome de Jesus. Estamos com o propósito com o Senhor que está registrado aqui em Romanos 8, versículo 37, aonde a palavra do Senhor, ela tem nos ensinado. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Hoje, sexta-feira, conforme já tenho dito, estaremos subindo para o monte, ou seja, estaremos em vigília. Hoje estaremos completando 34 vigílias desse ano de 2020. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e nós temos provado da alegria do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já tem estado conosco em vigília 234 pessoas conosco no decorrer desse ano, né? Nós temos motivo de louvarmos o Senhor, porque hoje estaremos completando 1049 vigílias, aonde nós estamos com esse propósito com Deus desde 1999, ou seja, 4 de março de 1999, aonde temos visto a poderosa mão de Deus que tem nos ajudado, que tem nos sustentado com seu grande amor. Então nós temos tido motivo de louvarmos o Senhor. Temos visto tantos milagres, temos visto tantas maravilhas no nosso meio. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. E o profeta Jeremias, ele nos ensina que ele tem planos de bênção. O Senhor, ele tem planos de vitória.
Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas depende de mim buscar. Então ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Amém? Nesta manhã, nós estaremos compartilhando uma porção da palavra do Senhor, onde está registrado livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, uma palavra bastante conhecida, onde nós vamos estar falando sobre oração. A palavra do Senhor diz, Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo Tiago deixando esta palavra para a igreja. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que nós compartilhamos aí a respeito que hoje é sexta-feira, onde nós temos esse compromisso com Deus, esse propósito com Deus, de toda sexta-feira no decorrer do ano, estamos em vigília no monte, lá na chácara Chantilly, para podermos clamar, buscar, interceder, estar orando em favor da igreja, em favor da nossa nação, para que haja salvação, cura, libertação, para que haja providências divinas no meio da família, porque a nossa luta, ela é espiritual. Está registrado lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, nós temos Jesus para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Para isso, nós temos que buscar. Nós temos que estar na presença do Senhor. Porque Jesus, quando ele estava em vigília com os seus discípulos, em que eles estavam lá no monte, ele disse para Pedro, mas nem uma hora vocês conseguem orar comigo? E ele disse, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito ele é forte. Então nós vemos que há uma necessidade de busca, de podermos estarmos na presença do Senhor, orando, clamando, intercedendo, para que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Deus através do Espírito Santo e Jesus nos ensinando a alcançarmos uma fé inabalável, uma fé poderosa, porque Jesus disse, vocês farão sinais maiores do que eu fiz, mas para isso nós temos que ter uma vida de oração, para isso nós temos que ter uma vida de busca a estar na presença de Deus através do Espírito Santo. Por isso que nós vemos aqui, Tiago deixou esta palavra para nós. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nós vemos que a vida de oração, ela tem que estar constantemente na vida do crente, na vida do servo de Deus, para que os sinais, eles possam nos acompanhar e que, em nome de Jesus, maravilhas possam estar acontecendo através das nossas vidas, como um instrumento, ou seja, como um canal de bênção da parte do Senhor. E eu quero compartilhar com você, nesta manhã, você já pensou alguma vez, minhas orações são poderosas e eficazes? Se não forem, é porque não sou justo. Afinal, Tiago diz que as orações
do justo são poderosas e eficazes. Porque nós temos um acusador que sempre está nos acusando diante de Deus, querendo nos humilhar, querendo, vamos dizer assim, roubar a nossa fé em que nós temos colocado no Senhor. Então, muitas vezes, nós recebemos as setas inflamadas do inimigo dizendo: mas você não tem fé, a sua fé é limitada, a sua fé é pequena, você ora e não acontece nada. Então, nesta manhã, o Espírito Santo, ele quer nos ensinar e que nós possamos tomar posse da palavra de Deus que está registrada lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde o apóstolo Paulo, ele nos ensina: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vemos aqui, ao pensar em que é ser uma pessoa justa, é muito comum associarmos a tal ação ao comportamento. Embora a Bíblia, de fato, mencione que o desenvolvimento da fé está relacionado com as nossas ações e modo de viver, também ensina que a nossa retidão não se baseia em nosso bom comportamento, mas no sacrifício de Cristo. É isso que nós temos que entender, que o nosso relacionamento, ele se baseia no nosso, em que Jesus, sendo nosso Senhor e Salvador da nossa vida, em que ofereceu o seu sacrifício. Por quê? Ele diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor que diz: sem mim, nada podemos fazer. Então, esse desenvolvimento, esse relacionamento, intimidade com Deus, através do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida compromissada com o Senhor, ela vai, é aquilo que eu disse ontem, ela vai nos alavancando a nossa fé e nós vamos tomando uma proporção aonde nós oramos e as coisas acontecem. Mas por que as coisas acontecem? Para podermos glorificar o nome do Senhor. Porque foi o que eu disse aqui. Ela se baseia no sacrifício de Cristo. Por isso que o profeta João Batista, ele nos ensina lá: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque toda honra, toda glória é devida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz e a sua ressurreição são os elementos que nos justificam diante de Deus. Por isso é que nós temos mais do que nunca, estamos voltados para a cruz de Cristo, porque foi através do sacrifício em que Ele nos alcançou, nos libertou, transformou a nossa maneira vã de viver, para podermos andarmos nesse caminho, para que podemos fazer a diferença, aquilo que o profeta Malaquias nos ensina. Então vereis a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Por quê? Nós hoje temos o Espírito Santo. Somos junto aos olhos de Deus, porque Ele vê a justiça de Jesus em nós. Então, quando Deus ele olha para mim, quando Deus ele olha para você, que nós temos vida de oração, nós vemos que Deus ele vê a justiça de Jesus em nós. Então é aí que o poder de Deus ele opera nas nossas fraquezas, para que os sinais eles possam nos acompanhar, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Por isso que João, ele nos deixou a palavra. Lá no capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. E Jesus,
ele nos ensina que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vemos aqui que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E quando Deus ele olha para mim, quando Deus ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus, ele vê a justiça de Jesus sobre nossas vidas, e aí é que ele opera o poder no meio da sua igreja. Então nós vemos que o comportamento, então a nossa maneira reta de ser, de viver, em que nós desejamos e temos que pôr em prática, mostrar o nosso amor para com Jesus, irmão. Por isso que Jesus deixou registrado lá em Mateus 6,33. Primeiro, busque o reino de Deus, para que as demais coisas Ele possa fazer, Ele possa realizar em nosso favor. Ao vivermos segundo a vontade dEle e ao fazermos o que Ele nos pede, é o que o Senhor, Ele confirma naquilo que Ele tem colocado à nossa disposição. E o que é que o Senhor, Ele pede de ti? Está registrado, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E o que é que o Senhor pede de ti? Ele diz, Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, nós vemos aqui o Senhor nos ensinando que nós praticamos a justiça, amamos as misericórdias e andamos humildemente com esse Deus maravilhoso que nós servimos. Por isso que o profeta João Batista, né, onde o próprio Jesus disse que jamais nasceria um homem, né, do ventre da mulher como o profeta João Batista. Um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo. E aquele homem que desenvolveu uma intimidade com Deus, porque ele era um homem de oração, ele disse, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Por quê? Nós sabemos, e está registrado na palavra, em que o Senhor, Ele não reparte a sua glória com ninguém, meu irmão. A glória pertence a Deus. Por isso é que Deus nos chamou para sermos servos. E é por isso que nós estamos aqui, nesta manhã, nesta madrugada, passando, transmitindo uma porção da palavra de Deus, submetendo o ide, a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque Ele nos chamou para nós sermos servos. Estamos aqui para servir. Tudo isto é para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Ele disse, Jesus disse para Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Por isso, nesta manhã, Deus, Ele nos dá essa oportunidade desse trabalho, que está registrado em Miqueias 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Qual que é a vontade da carne, pastor Luiz? É ficar deitado. A vontade da carne é ficar dormindo até o dia clarear. Mas e a vontade do Espírito? É poder sermos ministrados através da palavra.
Por isso, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz quando guardamos os seus mandamentos, quando nos colocamos na brecha, quando estamos à disposição de Deus, conforme o profeta Isaías nos ensina: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, use-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer algo no ministério. E João, no capítulo 9, versículo 4, diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia, irmão, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Então nós vemos o profeta Miqueias sendo usado por Deus. O que é que o Senhor pede de ti? Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratique a justiça, ames as misericórdias e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Aí nós vemos então que o poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então aqui nós vemos que o poder da oração depende da fé. E eu louvo o Senhor pela sua vida, por você já está de pé, sendo ministrado, acompanhando esta palavra em que Deus, ele tem para cada um de nós nesta manhã, para que nós possamos alcançar uma fé inabalável, para que nós possamos alcançar uma fé que esteja à disposição de Deus para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 22 diz: e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Então nós vemos que quando nós nos colocamos na brecha como homens e mulheres de oração, Mateus 21, versículo 22 diz: e tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. O que é isso? É o poder da oração que depende da fé. Se a minha fé estiver limitada, eu vou orar e nada vai acontecer. Mas se a minha fé, ela tiver uma proporção, vamos dizer assim, em que eu paguei o preço, em que eu levantei de madrugada, em que eu me consagrei, em que eu tenho um relacionamento com Deus e conhecimento através da sua palavra, meu irmão, pode ficar tranquilo. Você vai orar e a coisa vai acontecer. Porque não é o pastor Luiz que está dizendo, mas sim é a palavra. Está registrado na palavra, em que nós acabamos de ler aí, Mateus 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Porque é aquilo que eu disse, em que Deus, quando Ele olha para mim, Ele vê a justiça de Jesus em nós. Aí, entre o agir, o fazer de Deus naquilo que nós precisamos. Então, primeiro, eu tenho que me consagrar. Por isso que está registrado lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, em que o altar, ele tem que estar continuamente aceso. Ele não pode se apagar. E qual que é a minha obrigação? É manter esse altar aceso. Como, pastor Luiz? Está registrado lá em Provérbios que sem lenha o fogo apaga. Então, por isso é que nós temos que ter uma vida de oração, sempre colocando lenha, nunca deixando faltar a lenha, porque se você deixar faltar a lenha, o que vai acontecer? O fogo vai apagar. Então, todo dia, você coloca um pouquinho de lenha para poder manter esse fogo do Espírito aceso dentro do nosso ser. O que é isso? É o poder de Deus que aperfeiçoa nas nossas fraquezas,
para que nós possamos ver o milagre, para que o nome do Senhor seja glorificado. O poder da oração depende do nosso compromisso com Deus. Por isso que nós estamos aqui, irmão, nessa madrugada. Não é para qualquer um. Então nós vemos que o poder da oração depende do nosso compromisso com Deus. Você tem que estar focado. Você tem que estar focado em Deus. Como? Está aqui, Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que o poder dele possa nos aperfeiçoar em nossas fraquezas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 32, do versículo 26 ao versículo 28. Aqui fala a respeito de Jacó. Jacó, quando ele estava voltando para Canaã. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, irmão, nós vemos aqui o exemplo em que serve na nossa vida. Você que conhece a vida de Jacó, tudo que ele passou, quando ele chegou lá na casa do irmão da sua mãe, né? Em que ali ele começou a trabalhar, em que ali ele passou por 20 anos, e ali muitas provas e muitas lutas, até que venceu o tempo e Deus disse: agora pode voltar. E quando ele voltou, ele tinha um problema com o seu irmão, né? E ele vinha focado em Deus. Ele vinha constantemente tendo uma vida de oração. Por quê? Porque na ida, quando ele estava fugindo por causa do seu irmão Esaú, ele levantou um altar. Os irmãos conhecem a Bíblia, quando ele pegou uma pedra para descansar, viu ali uma escada em que os anjos subiam e desciam, e ele disse: olha, este lugar é a porta do céu. E ele fez ali um compromisso com Deus, ele fez ali um propósito com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor for comigo e voltar, estar comigo, eu vou ser fiel, eu vou ser dizimista. Tudo que eu ganhar, eu vou ser dizimista. Ele fez um propósito com Deus ali. E ele foi, chegou na casa do seu tio, ali a família, por parte da sua mãe, e foram passando os dias, passando os anos, e passaram-se 20 anos. E ali, quando Deus mandou ele voltar, em que ele estava voltando com a sua família, em que lá no Vale de Jaboque, o que aconteceu? Ele lutou com Deus, irmãos. Olha aí como que nós vemos o poder de Deus na nossa fraqueza, para que nós possamos sermos participantes, sermos abençoados das coisas grandes que Deus tem para com sua igreja. Por isso é que nós temos que temos que estar focados. Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, tendo uma vida de oração, para que o poder de Deus esteja em nós, sempre colocando lenha, sempre estando na dependência de Deus através do Espírito Santo. E quando ele chegou naquele lugar,
em que ele ficou para trás, passou a sua família e ficou para trás ali orando. De repente, apareceu o anjo do Senhor e entrou em batalha, entrou em luta com ele. Interessante que aquela luta foi até o clarear do dia. Imagina, né, ali o que aconteceu naquele dia. E aí o anjo disse, então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então ele estava determinado, ele estava focado. E é isso, irmão, que precisa acontecer na vida do crente. Ele tem que estar determinado. Nós temos que estar focados em Deus, para que nada venha nos tirar da presença do Senhor. E o que aconteceu? O anjo do Senhor o abençoou, dizendo, você não vai mais chamar Jacó. E nós sabemos, irmão, o significado de Jacó, em que Jacó, ele traz o nome de enganador, usurpador. Mas agora você vai se chamar Israel. O que é Israel? É bênção de Deus. Valorize a sua vida, valorize a sua comunhão com Deus. Hoje você é Israel. Hoje nós somos bênção de Deus, ou seja, é aquilo que está registrado lá em Neemias. Deus, ele transforma a maldição em bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado. É só Deus que faz isso, meu irmão. Antes nós praticávamos o pecado, antes nós vivíamos no pecado, mas hoje nós praticamos o bem e vivemos na presença de Deus, porque temos o Espírito Santo. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, versículo 21 e versículo 22, fala a respeito de Elias. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então nós vemos aqui o profeta Elias, quando a viúva de Sarepa abriu as portas para ele e ali o cuidou dele naquela época em que faltou chuva, em que o profeta, em que o rei Acabe estava perseguindo o rei, o profeta Elias. E ali no decorrer do tempo, aquele menino, ele veio a óbito, ele morreu. E ali o profeta começou a orar, e aqui a palavra do Senhor diz que ele estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou, começou a orar, começou a buscar a presença de Deus, e aquele menino ressuscitou, voltou a ter vida. Por quê? O profeta Elias era homem de oração, era homem que pagava o preço. E aí nós vemos o poder de Deus agindo na vida daquele menino que tinha ido a óbito, em que voltou a ter vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vemos, irmão, que a necessidade de nós termos vida de oração, porque Jesus disse, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas precisa partir de mim esse poder de Deus na minha vida, na vida daquele que está enfermo, para que ele possa ser curado. E ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Só que esse poder, ele tem que partir de mim, porque há poder na palavra de Deus, em nome de Jesus, para expulsar demônios, para que o nome do Senhor ele seja glorificado, porque é
toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Jesus. Então, nós vemos e aprendemos com o profeta João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. E que nós possamos nos colocar na posição de servo. Porque toda a honra, toda a glória é devida a Jesus. Porque foi ele que pagou o alto preço e preço de sangue lá na cruz do Calvário. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, os primeiros discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Imagine, meu irmão, em que a igreja primitiva, ela se reunia todos os dias. Todo dia tinha oração. Pena que com nós aqui não acontece isso na igreja. Pena que tem muitos irmãos que estão afastados da igreja, têm deixado de congregar. E ontem nós ouvimos, fomos ministrados, em que a necessidade de nós estarmos no átrio do Senhor, ou seja, no templo, para termos uma vida de oração. E nós vemos que a igreja primitiva, eles oravam todos os dias. E aqui em Atos dos Apóstolos 4:31 diz que, tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a oração, primeiro, é o preparo, irmão. Quando nós oramos, nós nos esvaziamos para nos enchermos de Deus. Ou seja, nos preparamos para que possamos estar cheios do Espírito Santo, para podermos anunciar com ousadia a palavra de Deus. E quando nós temos uma vida de oração, o nosso coração, ele fica em contrição, ou seja, arrependido. Lá em 2 Crônica 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos aqui que a necessidade de nós termos uma vida de oração, uma vida de busca a estarmos na presença do Senhor. O salmista, no Salmo 51, versículo 17, diz: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, só através da oração. Porque o coração do ser humano é difícil, é complicado. Mas quando nós começamos a entrar em oração, Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar em nossas vidas. Nós vemos aqui em Isaías 53, versículo 5, a doença espiritual e a sua cura. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantas e quantas pessoas dentro da igreja estão com doenças espirituais. Por quê? Porque não tem vida de oração. Prefere
ter uma vida controlada com medicamentos, prefere, vamos dizer assim, estar sofrendo, padecendo, do que estar na presença de Deus orando. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em oração, o poder de Deus vai nos lapidando. A enfermidade, ela sai em nome de Jesus, porque Isaías 53, versículo 5, acabei de ler agora, vou ler novamente. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é isto? É saúde. E só conseguimos esta cura através da oração. Não foi o que nós lemos aí em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem outra ferramenta a não ser a oração para que nós possamos alcançar o milagre da parte de Deus, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Olha o que o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1 diz: vinde, tornamos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Amém? Que nesta manhã nós possamos aprender com o Espírito Santo, aonde, usando o profeta Oséias, vinde e tornamos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Por quê? Lá em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Alcançamos, irmão, tendo vida de oração. Muitas vezes pensamos que se a nossa oração não está curando doente, permitindo que paralítico ande, ou que montanhas mudem de lugar, não estão sendo poderosas, é comum pensarmos que precisamos ver tais respostas maravilhosas às orações para provar a sua eficácia. A verdade, entretanto, é que normalmente não chegamos a ver os resultados de nossas orações. Não sabemos como Deus está trabalhando através delas para tocar as pessoas ou a circunstância em que se encontram. Não sabemos o que realizamos ou evitamos em nossa própria vida mediante a oração. A oração é um ato de fé. Ela é poderosa porque a fazemos a um Deus poderoso e em quem confiamos. Por isso é que temos que ter vida de oração, e aonde o apóstolo Tiago ele nos ensina que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, mas a partir do momento em que eu pago o preço, em que eu ofereço meu sacrifício, em que eu me coloco à disposição de Deus. Que nesta manhã você possa abrir o seu coração e que você possa ser esse instrumento usado por Deus para fazer a diferença, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Pai querido, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque tu tem revelado a nós esse mistério através de uma vida de oração, e que nós possamos a cada dia mais, em nome de Jesus, podermos fazermos a sua vontade, para que o teu nome seja glorificado.
nos cobre com teu sangue, nos guarda e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Permitindo Deus, nós estaremos aqui amanhã em nome de Jesus. Shalom Adonai.